Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral e esse daqui é o vídeo de pré-jogo de Fluminense e Luverdense, jogo de volta. Parece que... engraçado, parece que eu já gravei isso daqui antes, já foi esquisito. Ah, não, realmente, já gravei. Apareceu aí no card. Enfim, você é piadinha idiota, mas o jogo, esse daqui é o pré-jogo que tá valendo. É o pré-jogo que tá valendo. Eu gravei um vídeo de pré-jogo que apareceu aí no card, vale você ir lá ver, porque eu não vou me repetir aqui nesse daqui. Vou só complementar o que eu falei naquele. O jogo Fluminense e Luverdense, se foi adiado, seria nessa terça-feira. Como foi adiado, passa pra essa quarta-feira. Então, faço um novo pré-jogo, atualizando algumas coisas que eu gostaria de já ter falado no outro, mas que como algumas não tinham acontecido, outras eu não tinha tanto tempo mais para poder falar, então vou colocar nesse vídeo aqui, ele vai ser até provavelmente mais curto do que os vídeos de pré-jogo normais. Antes de mais nada, então, preciso falar, padrinho do Raiz Tricolor. É importantíssimo que você ajude o canal a se manter no ar. Eu já até falei lá no vídeo de padrinhos, né, no vídeo do agradecimento aos padrinhos de março, que a minha monetização voltou do canal, mas que isso só vai fazer um efeito mesmo lá no final de maio. Então, assim, mesmo com a volta da monetização, o dinheiro do padrinho, o que eu vou fazer é investir no canal. Eu quero muito crescer mais o canal, conseguir fazer algumas gravações mais externas, jogos fora do Rio de Janeiro, alcançar mais coisas com o canal. Então, assim, o seu apoio no padrinho é importantíssimo. E de quebra, você entra no grupo do WhatsApp do Raiz Tricolor, onde a galera, nos últimos 2 dias, só sabe falar de uma coisa: Rodolfo. Só... a galera... toda hora pipoca um assunto, volta pra falar se Rodolfo falhou contra o Flamengo, se Rodolfo não falhou, se precisa de um goleiro, se não precisa de goleiro. Enfim, quer conversar com a galera lá do grupo do Raiz Tricolor, vai lá, apoia no padrinho e entra nesse grupo do Raiz Tricolor, vire um padrinho do Raiz. Bem, como eu falei, você quer saber sobre escalação, sobre arbitragem, sobre postura do Fluminense no jogo contra o Luverdense, tudo isso tá valendo ainda, é só apertar no card, ir lá e, enfim, só ir aí no card, apertar, assistir o vídeo de pré-jogo que foi gravado ontem, que tá tudo valendo ainda, não muda nada. A única coisa que muda é que eu não estarei no jogo, né? Como eu falei, ontem eu estaria, né, se fosse na terça-feira, mas nessa quarta eu já tinha um compromisso marcado que eu marquei pra quarta justamente porque estaria no jogo na terça, então inviabilizou a minha ida ao jogo. Eu até gostaria muito de ir, porque seria o meu 5º jogo nesse ano, lembrando que no ano passado eu fui a 8 jogos no ano todo, então assim, essa questão de ser sócio torcedor me fez, enfim, tá me fazendo ir a mais jogos também, né? O apoio aqui no padrinho, como eu falei, também acaba suprindo ali um pouco do transporte, né, da parte financeira. Então, assim, tenho achado legal, seria o meu 5º jogo. Até agora foram 4, pretendo terminar a temporada aí com por volta de 20 a 25 jogos no ano. Essa é a minha meta pra 2019. Mas aí o que você pode estar pensando? Pô, pra que eu tô assistindo esse pré-jogo então, se tudo que ele falou no outro tá valendo ainda? Então vou acrescentar algumas coisas, como por exemplo, e se a gente passar de fase? É importante a gente falar disso porque a próxima fase já é na semana que vem, né? Provavelmente. Tem uma hipótese da nossa próxima fase não ser na quarta que vem, eu vou explicar já já. Lembrando que a gente tá na terceira fase. Se a gente tá na terceira fase contra o Luverdense, se a gente ganhar, obviamente, a gente vai pra quarta fase, né? É meio óbvio. Nessa quarta fase, são 10 times que chegam lá já classificados e eles se enfrentam, desses 10 vão sair só 5. E esse enfrentamento desses 10 times, ele é feito por sorteio, e não é um sorteio dirigido, com, por exemplo, pote A contra pote B, não. É um sorteio aleatório total, pode dar 1 contra 2, 1 contra 9, 1 contra 10, 1 contra 5, o que for. Então eu fiz aqui, preparei dos 10 confrontos, um obviamente é o do Fluminense, temos outros 9 confrontos, 3 desses 9 confrontos já estão decididos e outros 6, o mata-mata acontece ou hoje, nessa quarta-feira, ou na quinta-feira. Por que é importante a gente focar nisso? Até pra você, depois que o Fluminense se classificar, o Fluminense é um dos primeiros jogos, né, 7h30, começa a focar em algumas torcidas específicas. Porque eu dividi em 3 grupos. Um é não quero enfrentar, o outro é dependendo de quem passa, vale a pena enfrentar ou não, e o outro são os confrontos em que eu quero, pelo amor de Deus, enfrenta esses times. Começando com os times do grupo aqui que eu quero enfrentar, né, do pelo amor de Deus, enfrenta esses times, eu começo com o Londrina, time da Série B do Brasileirão, né, você pode pensar, pô, Série B, um time ali mais estruturado, etc. Mas convenhamos,
é um time que tem uma expressão muito menor do que o Fluminense, e o Fluminense pode exercer, tudo bem, vale lembrar que na primeira liga de 2017, se eu não me engano, 17, o Fluminense foi eliminado pelo Londrina, mas é um time que, assim, para uma quarta fase de Copa do Brasil, tá de bom tamanho pro Fluminense enfrentar e jogar a Vera. O outro caso é o quem sair do confronto entre Santa Cruz e ABC, dois times da terceira divisão do Campeonato Brasileiro, com, assim, só pra vocês terem ideia, a folha salarial de Santa Cruz é mais ou menos o salário de Ganso. Se a gente acha que tem um abismo, uma disparidade entre o Flamengo e a gente na questão financeira, a disparidade é muito maior em relação a Fluminense e Santa Cruz. E em relação a ABC também não precisa nem dizer, né, o mercado do Rio Grande do Norte é ainda menor do que a questão do mercado de Pernambuco. Então, quem sair desse confronto aí também seria ótimo se a gente pegasse quarta fase da Copa do Brasil enfrentando Série C, seria sensacional. E falando em Série C, esse daqui talvez cause um pouco de rebuliço quanto a isso do pelo amor de Deus, eu quero enfrentar. Porque seria o vencedor do confronto entre Botafogo e Juventude. E você vai pensando, meu amigo, mas a gente vai pegar um clássico. Mas pra mim era o melhor dos clássicos pra se enfrentar na Copa do Brasil. Por quê? Eu vou colocar aqui um ponto rápido. Porque o Botafogo é um clássico que a gente dominou, é um time que a gente pode perfeitamente vencer, tranquilamente. Juventude, ó, entra na categoria aí, como eu falei, de Santa Cruz, ABC, times que estão em divisões inferiores e não ganhariam. Mas o caso do Botafogo é um clássico que pode dar moral. Se a gente se classifica em cima do Botafogo na Copa do Brasil, ganha clássico e etc., a gente recupera a moral das vitórias no clássico, né? Vale dizer, o Fluminense tá com desempenho ruim, mas ele enfrentou o Vasco por 2 vezes e o Flamengo por 4 vezes. O Botafogo foi uma só. Justamente o mais fraco a gente só enfrentou uma vez. Então, eu acho que seria bom o Fluminense pegar o Botafogo na Copa do Brasil nessa próxima fase agora, eliminava o Botafogo e voltava aquela moral de clássico. E por último, o confronto que eu já tenho certeza que também seria muito bom pro Fluminense enfrentar, e é até o motivo de lá atrás eu ter falado que talvez o confronto não seja nas próximas semanas. Por quê? É o vencedor de Vila Nova, né? Vila Nova tá na terceira fase. Vila Nova que vai enfrentar o vencedor de Bragantino do Pará ou Aparecidense de Goiás. Porque esse aí foi aquele rebuliço que deu de Aparecidense e Ponte Preta, teve um monte de jogo atrasado e eles nem jogaram a segunda fase ainda. Mas independente de quem viesse, fosse Vila Nova de Goiás, Aparecidense de Goiás ou o Bragantino do Pará, seriam adversários muito fracos pro Fluminense pra enfrentar na quarta fase. Vale destacar aqui, eu não tô falando que o Fluminense vai eliminar esses times, não, tô falando que ele seria amplamente favorito e seria muito bom pra ele jogar contra esses times. É óbvio que o Fluminense pode entrar em campo e perder, porque é futebol e esse é o maneiro do futebol, isso é sensacional. Mas se você quiser perguntar pra seleção brasileira, e aí, quer pegar a França na final da Copa do Mundo ou quer pegar o Zimbábue? É óbvio que vai escolher o Zimbábue. Na categoria do meio, que eu falei de quem, dependendo de quem vencesse, né, o confronto, valeria a pena ou não, eu coloquei Atlético Goianiense e Santos, porque obviamente o Atlético Goianiense ganhou a primeira por 1-0, então se for o Atlético Goianiense, vai ser também um time que é vantajoso ali pro Fluminense, porque é um time de Série B, que a gente chegaria com mais moral. Agora, se for o Santos, entra na cota dos não era bom enfrentar nesse momento, porque é time de Série A que tá jogando bem ali, quando joga bem, então não era um tipo de time que a gente quer pegar na quarta fase, não. E além do Santos, os outros que eu não quero pegar na quarta fase são Corinthians, né, como eu coloquei, já se classificou contra o Ceará, o Bahia, que mesmo estando mal, ficou fora da Copa do Nordeste na primeira fase, etc. Meu amigo, time de Série A, eu tô correndo fora. Eu tô correndo fora do time de Série A, e é por isso que eu também coloquei Vasco e Avaí aqui, porque são 2 times de Série A, e contra o Vasco, eu tenho certeza que acabaria com o Fluminense, porque na draga que a gente tá, a gente ia ser eliminado perdendo mais clássico ainda, e arruinava a temporada. E no caso do Avaí, time de Série A, que a gente caiu até no ano passado. E o último confronto que eu também não quero enfrentar é Chapecoense e Criciúma. Ah, mas esses times não são tão fortes, a Chape tá na primeira divisão, mas não é tão forte. Meu amigo, time de Santa Catarina é chato. A Chapecoense a gente sabe, já apanhou muito pra eles, e o Criciúma também é uma viagenzinha chata, então jogar em Criciúma não é muito vantagem, melhor não enfrentar. Então fica aí na torcida comigo, por Atlético Goianiense, Londrina, Santa Cruz ou ABC, Botafogo ou Juventude, Vila Nova, Bragantino do Pará ou Aparecidense. Um desses 5 confrontos. Se pegar um dos outros 4 aí, a gente vai ter complicações. Bem, era isso que eu tinha pra dizer aqui, era só pra elocubrar um pouco sobre adversários, pra você pensar um pouco mais além desse jogo. Eu tô
É claro que o Fluminense tem que se classificar hoje, já falei muito sobre isso lá no outro vídeo de pré-jogo. Só tentei trazer um conteúdo aqui pra complementar aquele vídeo, obviamente pra não ficar me repetindo, e também pra não deixar de lançar um vídeo de pré-jogo no dia da partida. Não se esquece, logo após a partida tem uma análise aqui já no canal, então você vem aqui embaixo, se inscreve e pra você ativar o sininho aí também, que aí você recebe a notificação logo assim que eu lançar a análise. Deve sair ali meia hora, 20 minutos depois que acabar o jogo, beleza? Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima, valeu, é nóis. Cara, você já viu que aqui do lado tem dois vídeos que provavelmente você não viu? Esse daqui de cima é o envio mais recente que eu fiz e esse daqui é um vídeo especial que o YouTube separou só pra você. Se você não é inscrito, olha aqui embaixo, aperta no botãozinho aí no escuro do Raiz Tricolor, se inscreve e me dá essa moral, beleza? Muito obrigado por ter assistido até o final e continue apoiando o Raiz Tricolor.